Bom dia, pessoal. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, já começamos, né? Tem muita gente entrando, mais uns 2 minutinhos já começamos, tá bom? Bem, gente, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao IoT Tech and Trends 2024. É um webinar global da Core, que pelo segundo ano passa aqui pelo Brasil, e que nessa sessão a gente conta com o apoio da ABINC. Esse evento ele está sendo gravado e aqueles que não puderem participar hoje poderão acessar nas plataformas da Core ou na plataforma da ABINC, que toda a íntegra do evento e também os slides estarão disponíveis. Tá? Nessa sessão do Brasil, nós vamos abordar a evolução do IoT, desde os devices conectados até os sistemas inteligentes. Então, assim, fica claro que a IoT já não é um modismo, já passa a ser uma força que está transformando os negócios, o comércio e o nosso dia a dia. Os números desses mercados, segundo a Kaleido Insights, são fantásticos. A gente chega nesse ano, provavelmente, à casa de 100 bilhões de dólares a nível global, e devemos crescer em torno de 23% ao ano nos próximos 5 anos, o que vai dar aí mais de 350 bilhões de dólares até 2030. Então, a pergunta que fica não é se eu vou ou não adotar a IoT, e sim quando. Né? E para ajudar nessa resposta, a melhor coisa que a gente pode fazer é compartilhar a informação. E nessa próxima 1 hora, nós vamos ajudá-los nessa tarefa. Né? Vamos falar um pouquinho de como é que anda o ritmo de adoção do IoT na América Latina, especificamente no Brasil. Vamos falar das certificações internacionais que padronizam o uso de SIM card, né, facilitando a comunicação e a transferência
de equipamentos de um país para o outro, independente de onde estejam ou de onde foram fabricados. Vamos tocar também no ponto final do 2G e 3G no Brasil. E aí, o que eu faço agora? Vamos abordar isso, né? Esse é um tema que ainda está na mesa de muitas empresas. E vamos finalizar essa nossa conversa falando dos sistemas inteligentes, principalmente na área de logística e transporte veicular, que está e será muito impactado por essa nova tecnologia. Para falar sobre esses temas, já que nós estamos em época de Olimpíada, nós juntamos aqui um time medalha de ouro. Então, estão com a gente hoje Yasuki Takano, diretor de Consulting Services da Logicalis, formado pelo ITA, com pós-graduação na GV e especialização em liderança empresarial pelo Harvard Business School. Temos também Júlio Tesser, mais de 25 anos de experiência no setor de tecnologia, atuou como CEO em diversas startups brasileiras e também empresas globais. Passou anteriormente pela Cor, onde teve um grande êxito e adquiriu uma enorme experiência em IoT e soluções de nuvem, retornando agora como vice-presidente para a América Latina. Temos a presença também de João Paulo Pereira, pós-graduado em engenharia de software, mais de 10 anos de experiência em ecossistema M2M e IoT, e na TIM, desde 2019, desenvolvendo projetos integrando a operadora às aplicações de IoT nas tecnologias 4G e 5G. E ainda contamos com Davi Souza, diretor de tecnologias da Cor e vice-presidente do Instituto de Inovação Inovanex. Davi se dedica há anos ao desenvolvimento de novos negócios na área de comunicação e é um profundo conhecedor das tecnologias LoRaWAN, NB-IoT, CAT-M e outras. Bem, feitas as apresentações, Yasuki, a bola e o microfone estão contigo. Me conta para a nossa audiência um pouquinho de como anda o ritmo de adoção da IoT na América Latina, particularmente no Brasil. Obrigado, Hanali. Bom dia, pessoal. Meu nome é Yasuki, como o Hanali já falou, eu sou diretor da prática de Consulting Services aqui da Logicalis. A Logicalis é uma empresa de soluções e serviços fim a fim de tecnologia, dentre as quais nós trabalhamos com conectividade e IoT, dentre outras soluções. Tá? E aqui, como o próprio título do evento já diz, tá, a evolução do IoT, dos equipamentos aos sistemas inteligentes, a ideia é começar esse conjunto de palestras, né, falando um pouco do panorama. Tá? E como prática de consultoria, né, na Logicalis, além de desenvolver projetos, né, para os nossos clientes de resolução de problemas, desenho de arquiteturas, desenho de soluções específicas, nós temos a incumbência também de coordenar, junto com as nossas equipes de marketing, o entendimento do mercado ou diversas perspectivas de mercado que são interessantes para os nossos clientes e, decorrentemente, para a própria Logicalis. Tá? E o conteúdo que eu trouxe aqui, ele é um resumo, né? São alguns snapshots, tá? De duas pesquisas mais recentes que nós desenvolvemos, que tem justamente, dentre outros objetivos, acompanhar a evolução do mercado, que nós chamamos, né, de digital, dentro do qual a gente pode estudar questões muito relacionadas, e numa das pesquisas bem específicas, ao tema de internet das coisas, que é essa primeira pesquisa, o IoT Snapshot 2024, que contou com quase 250 CIOs, né, na América Latina, Argentina, Brasil, Chile e Colômbia, especificamente no Brasil, 125 CIOs. Tá? E aí, se vocês usarem esse QR Code, vocês vão ter acesso ao download integral do relatório. Aqui a gente trouxe só algumas informações mais focadas. Tá? E um outro que é um estudo global da Logicalis, o CIO Report 2024, que entrevistou quase 1.000 CIOs, né, em 30 países e aproximadamente 100 respondentes aqui no Brasil. E tem o QR Code também
ele trata, além de IoT, de vários temas muito interessantes, né, da TI com SG e coisas bastante novas, tá? E especificamente para começar o assunto, né, o Hanali falou sobre tendências de como está o panorama de mercado, de que já é uma realidade. Eu queria justamente reforçar essa afirmação do Hanali. Hanali, se puder avançar um slide. Tá? Esse estudo do IoT ele já está sendo desenvolvido há pelo menos uns 5, 6 anos. Tá? E isso nos permite visualizar como o mercado, no contexto latino-americano, mas para essa apresentação eu extraí os dados Brasil, como esse mercado tem evoluído. Tá? E aqui eu trouxe alguns números, pegando desde 2008, que tem números um pouquinho mais significativos, de como está o nível de adoção, né, de internet das coisas pelos nossos respondentes. Ponto importante a falar é sempre, eu não posso falar do mercado de maneira integral, tá? Porque é uma amostra, mas como a gente conta, e desde o começo a gente estava sempre com mais de 100 CIOs, tá? Já é uma amostra bastante relevante para a gente poder tirar opiniões e poder usar essas informações para estudos e conversar com os nossos clientes. Então, desde 2008, notem que esse número, né, de respondentes que já adotavam IoT, e aí o conceito de adoção ele inclui provas de conceito, pilotos e rollout. Ele vinha de 32 em 2018, saltou para o patamar de 2021 a 2023, né? Lembrem-se que nesse intervalo de tempo teve pandemia e algumas crises aí que fizeram com que a gente não fizesse em todos os anos, para um patamar de 57, 56%. Tá? E ponto importante, né, ressaltando a frase do Hanali, de que de 2020 para 2021 foi a primeira edição que os respondentes colocaram de maneira significativa o rollout de soluções de IoT. Então a gente já está falando em aproximadamente 4 anos, daqui a pouco 5 anos, que o mercado já vem adotando de maneira consistente as soluções de internet das coisas, tá? E o que eu trouxe na sequência, tá, é como, além da internet das coisas, esse pacote de soluções ou esse conceito digital tem evoluído. E aí eu trouxe é, dois findings interessantes, tá? Que nós incluímos na pesquisa, que também estão aí na boca do povo, estão fritando a cabeça dos executivos aí de tecnologia para poder contribuir com as empresas. O primeiro deles, eu não podia deixar de tratar, que é o tema de inteligência artificial. Análise, se você puder passar, por gentileza. Tá? Aqui nós entrevistamos, né, na pesquisa, no CIO Report, tá, a questão de quanto, tá, os respondentes enxergam de perspectivas, tá, de uso de inteligência artificial para criação de valor em suas organizações. Então, eu não vou entrar em todas as respostas aqui, mesmo que são desde uso eficiente de recursos, escalabilidade, até questões de precificação e coisas assim. Das várias opções, notem que a variação de respostas está aproximadamente entre 40% e 50% de perspectivas eu dei esse termo, mas de agregação de valor com o uso da inteligência artificial. Ou seja, existe uma perspectiva muito grande, né, de uso dessa nova tecnologia e de adoção pelas organizações da inteligência artificial, e obviamente ela está muito associada à internet das coisas por conta da possibilidade do uso massivo de informações, tá, para poder fazer justamente a melhoria dos processos, forecasting, precificação, melhor alocação de recursos. Então, existe uma expectativa muito grande no mercado de poder alavancar o ecossistema e a arquitetura de internet das coisas com a inteligência artificial. Tá? Então, acho que essa é uma verdade que está muito na mídia aí, a gente com dados numéricos só corrobora essa percepção, tá, nas várias aplicações, porém, tá, existe um ponto de atenção muito importante, se você puder passar para a próxima, Hanali, por gentileza. Tá? Ué, tem... Não, acho que pulou. Isso, tá? Existe um aspecto,
muito importante que, se fosse para colocar no tema de inteligência artificial, seria a principal recomendação, tá? Que é justamente no aspecto de formação de equipes e pessoas, tá? Dentro das organizações para o uso da inteligência artificial. E aqui a gente trouxe dois números, né? No lado esquerdo, 73% dos respondentes afirmaram que não possuem equipes nem recursos dedicados à aplicação de inteligência artificial. Tá? Então, isso é um dado bastante preocupante, que ele não bate com o nível de expectativa que as organizações têm, ou seja, eu acho que posso usar e eu acho que eu posso capturar valor, porém, eu não tenho gente para fazer isso, eu não tenho gente capacitada nem dedicada para fazer isso. Acho que é meio difícil achar que vai ser possível fazer essa captura sem eu estar investindo em recursos que vão usar essas tecnologias. Tá? E, do lado direito, reforçando essa informação, né, do IoT Snapshot, para cada uma dessas linhas, que são grandes building blocks das soluções de internet das coisas, né, começando de baixo para cima, de sensores, conectividade, captura e análise de dados, AI, segurança, plataforma, até a camada de aplicações. Notem que o Analytics e o AI estão lá no miolo, né? Inteligência artificial, tá? Só 23% dos nossos respondentes consideraram que suas equipes estão preparadas ou muito preparadas para usar a inteligência artificial. Ou seja, existe uma perspectiva grande, e reforçando o gráfico anterior, tá? Eu não tenho gente e quem tem está muito pouco preparado. Então, eu tenho um desafio interno muito grande, tá? Para adotar essas soluções para expandir a captura de valor dentro das soluções de IoT. Essa é uma, assim, se por um lado existe uma perspectiva, um otimismo muito grande, tá? Existe também uma preocupação muito grande de fazer os devidos investimentos e conseguir capturar esses investimentos com recursos preparados para usar, desenhar e usar a solução. Tá? Então, dentre outros aspectos que constam na pesquisa, acho que eu trouxe esse porque é uma grande preocupação. A gente na Logicalis costuma falar que technology is about people, tá? Tecnologia é mais sobre pessoas do que tecnologia, tá? Se você não tiver uma equipe que consiga alinhar com as áreas de negócio e esteja capacitada para desenhar soluções, implantar e operar essas soluções, tá? Você vai estar jogando dinheiro no lixo, tá? Então, adote, os ganhos são comprovados e as perspectivas são muito grandes, mas você precisa estar preparado para usar isso. Tá? Acho que essa é uma primeira mensagem. E também uma segunda, tá? Voltando para o lado de conectividade, se você puder passar, Hanali, a gente vai para o lado de 5G. Tá? 5G também é uma outra pauta muito discutida nos últimos anos aí do mercado, saiu na mídia, né? São 2 anos de 5G aqui no Brasil, e a discussão que a gente tem é por que o 5G, ele, dentre outras tecnologias mais específicas de conectividade, e essa é uma grande discussão, porque é possível correlacionar o 5G com a internet das coisas? Por dois grandes grupos de características. O primeiro é a possibilidade de você fazer o slicing da rede e você poder trafegar diferentes links, né, ou diferentes conexões de soluções com características muito diferentes no mesmo ambiente. Tá? E quais são essas características? Aí a gente entra, sem entrar em tecnicismos, né, na característica do ITU. Né, é o pilar, na verdade é o tripé, né, de pilares aqui que a gente considera, que é a possibilidade do 5G carregar conexões massivas, tá? Centenas e centenas de devices conectados no mesmo ponto, tá? Uma alta velocidade no nível de gigabit, tá? E uma baixíssima latência na escala de milissegundos. Tá? E aí, aqui estão só alguns exemplos entre streaming, telemedicina, smart cities, controles de veículos, que você pode equilibrar essas três características a depender do caso de uso em cima de uma mesma rede. Tá? E isso possibilita, né, ou traz uma visão que a Logicalis discute da possibilidade de você ter no 5G uma plataforma extremamente versátil, tá? Só que como downside,
é uma plataforma que, obviamente, ela é mais custosa do que tecnologias de conectividade mais específicas que podem ser melhor direcionadas para smart cities ou para streaming ou para conexões de alta velocidade. Então, para você tomar a decisão de ter 5G, seja na pública ou em private, como a sua plataforma de conectividade, você tem que ter o melhor uso dessa versatilidade, e para ter o melhor uso dessa versatilidade, você tem que saber muito bem como desenhar os casos de uso. Tá? E isso tende a ser, ou mesmo em nível global, ainda é uma grande questão de quais são os killer apps do 5G. Tá? Aterrissando isso, tá, para o mercado Brasil, se puder passar, né, também dentro das nossas pesquisas, tá, nós capturamos as informações de que assim existe num horizonte de 3 a 5 anos, né, que em tecnologia é um prazo super curto, tá, um montante, né, de respondentes que, aqui acho que ficou faltando, perdão, ficou faltando a legenda, mas o azul mais escuro do lado da esquerda, tá, é de expectativas muito altas, tá, e o 40 são expectativas altas, ou seja, existem 77% dos respondentes que têm expectativas elevadas em relação à possibilidade de usar 5G no negócio, porém, do lado direito, a gente enxerga que poucos executivos de tecnologia têm os conceitos de 5G claros em suas cabeças. Então, assim, existe um risco, né, uma percepção de que pode ter um hype, né, de que é o 5G vai salvar e tudo vai ser o 5G, tá? Mesmo sabendo que muitos desses profissionais de mercado não têm total clareza de benefícios ou como adotar, ou se é mesmo o 5G a melhor solução. Então, aqui também, como diria ponto de atenção, seria muito importante entender, tá, primeiro, quais são as possibilidades, acho que a gente vai tratar isso nas próximas palestras também, de evolução das tecnologias de conectividade, principalmente das móveis, e se é assim realmente o 5G ou se existem outras possibilidades. Para poder desenhar isso, é preciso ter novamente um nível, vamos chamar assim, robusto de capacitação e de conhecimento, associado também, para que a conta feche, ao desenho de casos de uso, tá? Que são, muitas vezes, casos de uso de IoT. A gente viu lá, né, de smart cities, de conexão de caminhões, frotas, telemedicina e coisas assim, ok? Então, acho que esse é o panorama, óbvio, muito sumarizado. Análise, se você puder ir na segunda página de novo, voltando para as pesquisas que a gente trouxe das nossas pesquisas, tá? Façam download se subir mais uns slides, isso, nessa página aqui, tá? Em que a gente traz muito mais informações do panorama de mercado, de perspectivas, tá? Mas a gente trouxe alguns pontos que a gente julga importantes de quais vão ser as novas fronteiras de desenvolvimento do IoT, mas com um contraponto de, na nossa visão Logicalis, quais são os principais desafios a serem superados aí pelas organizações para que possam fazer o melhor uso possível dessa evolução. Acho que é isso. Ok. Muito obrigado, Takano. Eu queria aproveitar que você trouxe essa discussão de inteligência artificial e a gente falou de IoT, uma questão que vem surgindo em várias reuniões que a gente participa. IoT e inteligência artificial, elas se complementam? Ela é uma evolução da outra? Como é que você vê isso? Eu vou separar a resposta em duas partes rápidas, tá? Se você me perguntar sobre Analytics, eu diria que a IoT Analytics é totalmente indissociável, né? Porque quando a gente fala de IoT, a gente está falando de, no mínimo, assim, no mínimo, dezenas, para não falar centenas ou até milhares de sensores, tá? Capturando dados a cada minuto ou cada hora ou de hora em hora. Isso gera, obviamente, um montante de informações gigantesco, colossal, que você, para fazer uso dessas informações, você precisa ter uma boa arquitetura de dados e também uma boa camada, né, de entendimento dos desafios de negócio que vão utilizar esses dados. Então, num primeiro step de analytics, isso é totalmente, você não consegue conceber
IoT sem analytics. E o AI, né, a inteligência artificial, é um analytics vitaminado, né? Como eu consigo fazer forecasting, como eu consigo fazer a máquina aprender usando essas informações para que eu faça o melhor uso dessas informações. Então, convergindo as duas coisas, eu diria que são dois assuntos que são hoje totalmente correlatos, e o AI já é uma versão, vamos dizer assim, um pouco evoluída dos conceitos que se esperava desde lá do começo, né, de Davos, com Indústria 4.0, que eu vou sensorizar toda a minha linha, meu supply chain, vou fazer o melhor uso dessas informações para capturar mais eficiência ou mais competitividade com essas informações. Para eu poder analisar esses dados e extrair esse valor, tá? A AI ela encaixa como uma luva, tá? Nesse cenário. Tá? Então eu diria que, e a gente considera a inteligência artificial como um dos building blocks da arquitetura de IoT desde o começo, porque a gente já imaginava que com tudo isso de informação, assim, é quase que humanamente impossível eu extrair todos os filtros e combinações de dados. Eu preciso fazer a própria máquina trabalhar ao meu favor. Tá? Ok. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, caso hajam perguntas, por favor, coloquem as perguntas no chat. A gente, à medida do possível, a gente vai tentar respondê-las, tá bom? Vamos passar agora para o Júlio. Júlio, nós vamos poder usar um único SIM card em qualquer lugar do mundo? Conta para gente um pouquinho dessa história aí. Bom dia, Hanali. Bom dia a todos. Aí um prazer receber esse número de pessoas, bem legal o número. A gente fica bem satisfeito. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito da massificação da adoção do conhecido eSIM. A gente fala muito sobre eSIM, mas a gente percebe ainda alguma dificuldade na adoção massiva dessa tecnologia. E basicamente, como conceito, o eSIM não é o SIM card soldável. Vou começar por aí, essa é uma coisa bem contraditória. Muitas vezes o pessoal confunde um pouco o conceito do eSIM com o conceito do MFF2, que é aquele componente que é soldável no equipamento, numa placa. O eSIM basicamente é uma solução, é uma tecnologia, e ela pode ser aplicada tanto no SIM card plástico como no SIM card soldável. E aí eu trouxe alguns números para a gente começar essa discussão, e olhando o final do ano passado, a gente tinha um número de 22 milhões de eSIMs falando sobre a perspectiva global, né? E pulando já para 2026, esse número ele tem uma perspectiva de atingir 195 milhões de eSIMs, ou seja, um crescimento de 780%. É um crescimento absurdo. Ainda falando de números, só trazendo mais alguns contextos e reforçando um pouco do que o Yasuki nos trouxe como perspectiva do 5G, já em 2024, globalmente, a expectativa é de 1,9 bilhões de conexões 5G, parte dessas conexões certamente aplicadas ao mundo de IoT. Mas voltando a falar do eSIM, essa grande massificação na adoção da tecnologia, que a gente vai falar nos próximos slides, ela se justifica muito pelo novo padrão GSMA. O padrão GSMA SGP32, que a gente vai tentar falar um pouquinho, sem ser tecnicamente em detalhes, mas dando uma perspectiva mais comercial dele, ele certamente vai acelerar a adoção da tecnologia, sim, e vai facilitar bastante a dinâmica de fabricantes de dispositivos, fabricantes de SIM cards ou vendors de SIM cards, clientes e as próprias operadoras trabalharem num ecossistema um pouco mais simplificado, né? Então, vamos tentar explorar um pouquinho desse novo padrão GSMA, lembrando, claro, a Core é uma empresa associada ao GSMA e toda e qualquer solução tecnológica que a gente vai abordar aqui segue sempre o padrão GSMA. Eu digo isso porque muitas empresas que não seguem esse padrão têm as suas próprias soluções de conectividade multiprofile, mas elas são proprietárias, quer dizer, elas não são escaláveis porque você não segue um padrão único e global, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa tecnologia do novo padrão GSMA do eSIM SGP.32 nos próximos slides, né? Mais alguns números, reforçando aquilo que eu disse, são 195 milhões projetados
até 2026, e grande parte desse crescimento ele está baseado na chegada do eSIM IoT Manager, esse novo padrão. E por que isso começa a ficar mais possível, né, mais acessível? Porque o padrão é simplificado na adoção. Antigamente, você olhava para o padrão SGP02, que a gente vai passar por ele rapidamente, e você percebia a necessidade de um SMS para troca de um profile. O que é a troca de um profile? Aquilo que você perguntou, Hanali, no começo. Você embarca um SIM card num device fabricado num determinado país e distribui globalmente esse device. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele vai ganhar um perfil, um profile local nos Estados Unidos, outro no Brasil, outro em qualquer país da Europa, por exemplo. Para essa troca ser viável no primeiro padrão, você tinha que fazer o envio de um SMS específico, o equipamento tinha que estar preparado para decodificar aquela mensagem e executar a troca do profile. Isso dificultava um pouquinho a adoção do eSIM numa escala massiva, porque nem todos os equipamentos eram tão high-end que estavam prontos para esse tipo de operação. Com a chegada do novo perfil, isso democratiza a adoção do eSIM e torna possível uma escala super interessante. Então, a gente fala em 2% dos SIM cards no padrão eSIM 2023, indo a 6% num período super curto de tempo, né? A gente está falando de 24, 25 e 26, a gente cresce aí em 3 vezes a adoção do eSIM. Eu trouxe alguns exemplos aqui de segmentos que se beneficiarão, mas se a gente olhar, por exemplo, toda a cadeia de utilities, por exemplo, ela vai se beneficiar muito, normalmente são equipamentos low-end, equipamentos simples, que a partir desse novo padrão SGP32 podem explorar essa tecnologia. A gente fala do segmento de logística, mas olhando toda a cadeia automotiva, especialmente o aftermarket, também é um grande benefício. Quando eu falo em aftermarket, eu falo em rastreamento veicular, em telemetria, em gestão de frota, em videotelemetria, eu falo em seguros, eu falo em logística, em transportes, quer dizer, toda essa cadeia se beneficiará. E, claro, segmentos como petróleo e gás, que demandam uma rede específica, porque normalmente operam em regiões menos densas, em termos de cobertura, também facilita demais a adoção de tecnologias, especialmente tecnologias low power, e a gente vai falar um pouquinho nos próximos slides sobre isso também. E aí, já trazendo um pouquinho dessas vantagens desse novo padrão do eSIM. A primeira grande vantagem, a primeira grande diferença que eu quero trazer, de novo, tá, pessoal? Sem abordar a tecnologia sob o aspecto do formato técnico, até porque a gente tem engenheiros muito competentes, inclusive o Vitor, que parece que está aqui participando do evento, e ele nos deu uma aula recente sobre o tema quando ele nos visitou aqui no Brasil. O Vitor é um engenheiro da Cork, é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Mas a primeira grande diferença é que a gestão de troca dos perfis ela passa da mão da MNO para a mão do fabricante de SIM card ou do cliente operador, ou seja, a qualquer momento essa troca passa a ser viável sem a participação direta da operadora. A priori, no começo, né, na primeira versão, a operadora controlava essa troca. A plataforma que geria a troca dos perfis normalmente ficava sob gestão da operadora. Esse novo perfil ele traz o controle da troca dos perfis à mão do fabricante do equipamento ou do cliente final que vai usar aquele equipamento. Então, a troca se torna muito mais democrática e adequada à operação, ao dia a dia e à necessidade do cliente ou da operação em si. O segundo grande ponto a destacar é, com a massificação de redes como Narrowband, CAT-M1, redes low power, a nova tecnologia ela passa a ser completamente viável, porque ela não demanda troca de SMS, que para o Narrowband, por exemplo, era determinante para a não compatibilidade. Além da questão da compatibilidade do SMS, que não era presente na rede Narrowband, uma outra questão era a troca de SMS com o device acabava drenando toda a capacidade de bateria desse device.
Então, aquela ideia de ter um device com uma bateria autônoma para 5 anos, para 10 anos, com a troca constante de SMS, ele certamente reduziria muito a vida dessa bateria, a autonomia dessa bateria. Então, esse novo padrão também massifica a adoção da tecnologia eSIM para aplicações narrowband e aplicações low power, o que é um outro fator extremamente vantajoso para a massificação dessa tecnologia eSIM, né? Vamos para a próxima, Hanali? E aqui eu não quero entrar muito no detalhe, mas eu acho que vale citar a Core como referência, porque o nosso primeiro projeto global na adoção do SIM seguiu o primeiro padrão, SGP02. Então, a gente passou por todos os desafios e tivemos que resolver muitos problemas em parceria com fabricantes e clientes para que a gente pudesse adotar massivamente ou adotar de forma viável a tecnologia e o padrão SGP02, que foi o primeiro padrão de SMA de fato massificado, né? Mas a gente foi evoluindo e hoje o grande projeto global da Core, ele passa por migrar a nossa solução, adequar a nossa solução e todo o investimento e os milhões de eSIMs que a gente já tem instalados, né, para o novo padrão SGP32. Então, a Core, por exemplo, lá atrás, quando começou esse projeto global, ela seguiu o padrão, ela vendeu bastante, ela instalou bastante, os clientes adotaram isso de forma massiva, mas ela passou por todas as fases até agora chegar ao modelo do SGP32, que é um modelo hoje ainda não comercial, ou seja, os vendors ainda não disponibilizam esse padrão comercialmente, mas várias soluções saem como SGP32-like, ou seja, compatíveis já com a nova tecnologia. E até o começo do ano que vem, a ideia é que isso seja globalmente disponibilizado. E aí eu não vou repetir todos os benefícios, mas basicamente, acho que a grande mensagem desse slide é: nós, como uma empresa global especializada em conectividade IoT, a gente deu alguns passos importantes lá atrás, compreendendo os desafios do primeiro padrão e trazendo todo esse aprendizado na adoção, na adequação da nossa solução global para esse novo padrão que facilita bastante a adoção massiva. E aí eu quero falar um pouquinho da solução que a gente decidiu estrategicamente operar no Brasil. E queria também falar um pouquinho do porquê, né? Quando a gente inicialmente começou essa discussão estratégica de adotar o padrão do eSIM como nossa primeira solução de multicobertura no Brasil, a gente tinha alguns desafios. O primeiro é o tema regulatório. A Core é uma empresa global, uma empresa de capital aberto, uma empresa que respeita os padrões em cada local que opera e decidiu não trabalhar com o conceito do roaming permanente. Então, várias empresas que oferecem a solução de várias redes em um único SIM card conseguiam soluções tecnicamente viáveis, mas totalmente pautadas no roaming permanente. E a gente resolveu não operar dessa forma, respeitando toda a questão regulatória. Segundo, respeitando o padrão GSMA, associação da qual nós somos parte importante, né, integrante importante. E também a gente pensou numa questão importante, que é a democratização da solução. Por quê? Porque mais de 80% dos equipamentos hoje no Brasil, eles são equipamentos de entrada, equipamentos de baixo custo. Vamos falar um pouquinho do mundo automotivo de novo? Quando você olha, por exemplo, um projeto de uma montadora que adota um hardware de alto padrão, tudo fica mais fácil. Um padrão único, alto desempenho do equipamento, alta capacidade de processamento. Agora, quando a gente olha o aftermarket, quando a gente olha rastreamento veicular, telemetria, gestão de frota no aftermarket, você se depara com equipamentos muito simples, não preparados para uma tecnologia mais sofisticada. E isso foi fator determinante para a gente trazer a solução para o Brasil no agora, no momento atual do nosso mercado, viável para qualquer tipo de equipamento, mas que, sem muita integração, sem muita modificação, no futuro próximo a gente pudesse migrar essa solução para o padrão SGP32, transformando num padrão global do eSIM da Core e do eSIM massivo, né? Então a gente resolveu trazer a solução chamada SuperSIM, adaptamos o SuperSIM ao Brasil. Volta, por favor, um slide, Hanali. E aí o que eu queria trazer como conceito é
uma solução de conectividade multi-índice, uma possibilidade de você selecionar as redes disponíveis de forma completamente independente do status online ou offline da conexão. Significa isso que eu posso mandar um SIM card Super SIM da Core para uma região sem cobertura da rede A e ainda assim eu vou conseguir provisionar e atuar via plataforma para que o nosso cliente mude da rede A para a rede B, mesmo estando offline. Ou seja, não dependo da cobertura para trocar o meu profile. Claro que depois, de forma mais independente, no offline, se alguém tiver mais curiosidade e buscar mais informações, depois a gente pode explicar como a gente desenhou essa solução de provisionamento, mas a gente buscou uma solução o mais democrática possível, porque, diante dos desafios de cobertura que o nosso país impõe, a gente queria oferecer uma solução multicobertura que permitisse ao nosso cliente ou ao nosso parceiro fabricante trocar a operadora mesmo em condições offline, e a gente conseguiu. E a gente também buscou entregar ao nosso cliente, ao nosso parceiro, a autonomia de escolher se ele quer uma ou mais redes simultaneamente ativas. Por quê? Pensando em custo da operação. Então, quando a gente tem uma situação onde a cobertura é mais exigida, porque a aplicação ou a operação é mais sensível, ele pode optar por uma, duas ou três redes disponíveis. O produto sai inicialmente com duas possibilidades e a terceira é um plano de 2025. Mas a ideia é que o nosso cliente ou nosso parceiro possa escolher quantas redes ele quer habilitar simultaneamente. E, claro, cada configuração muda a questão comercial, a condição comercial da solução. Um pouquinho mais de detalhes dessa solução que a gente trouxe ao Brasil, a gente desenhou uma solução de billing que torna muito simples ao cliente ou ao parceiro a contratação da solução. Por quê? Porque ele vai contratar um produto, ele vai contratar uma assinatura, e independe de qual operador ou qual rede ele vai explorar naquele momento, o billing será unificado. Então, ele não vai precisar lidar com 3 linhas diferentes de billing. Ele simplesmente vai ter uma assinatura, um consumo somado de todas as redes que ele utilizar no ciclo de apuração, e nos paga de maneira bem tranquila, nos entrega de volta a remuneração de uma forma bem transparente, tranquila, simples de entender. Então, nesse caso, a gente trabalhou muito, de maneira bem árdua, e aí eu tenho que agradecer também ao Davi, que tem sido aí um leão nesse projeto, né, para fazê-lo viável, junto com uma equipe de engenharia, mas a gente conseguiu transformar uma solução que parecia muito complexa em algo muito simples para o nosso cliente, né? E a possibilidade de troca, que eu chamei aqui de ilimitada, mas só para contextualizar o que quer dizer isso, né? Nosso cliente tem a opção de contratar um pacote que ele pode trocar da operadora A ou da rede A para a rede B e da rede B para a rede A de volta, no primeiro momento, quantas vezes for necessário, não só na ativação do serviço. Mas se ele está diante de um cenário onde uma rede não está performando, ele consegue trocar a qualquer momento através da plataforma ou de APIs. E, por último, a vantagem de que tudo isso não demanda customização do firmware. A solução está toda do nosso lado, da nossa engenharia, da nossa solução de provisionamento, né? E aí, para finalizar um pouquinho desse detalhe do Super SIM Brasil, tudo isso foi construindo já pensando que, assim que a Core nos disponibilizar a solução do eSIM, já no padrão SGP 32, a ideia é que a gente migre tudo isso que eu acabei de dizer para o padrão eSIM. Então, ele nasce como um SIM card regular, mas pronto para ser migrado assim que a Core globalmente nos disponibilizar, aqui no Brasil, possibilidade de adoção, a gente vai migrar essa solução para o SGP 32, e isso é só continuidade, é só garantia de que a gente vai se alinhar ao padrão global, ao padrão GSMA, seguindo tudo que a Core entende como melhor prática, né? E, por último, só uma novidade, né? A gente está num momento de adoção de uma nova plataforma de gestão de SIM cards, mas que vai muito além de gestão de SIM cards, ou chamado CMP, porque a gente está adotando uma plataforma que é bastante avançada em termos de provisionamento de serviços. Então, se você puder mudar o slide para mim, Hanali. Obrigado.
a gente está adotando uma solução de provisionamento inteligente. E o que significa isso? Que os clientes da Core poderão receber SIM cards em branco e ativar sob demanda, ou seja, só ativar os serviços quando necessário, suspender ou desativá-los também quando necessário, e claro, tudo isso integrado com o billing, e poderão, a partir do momento que o SIM card estiver em mãos, provisionar planos específicos, serviços específicos, por exemplo, habilitação de um SMS, suspensão do serviço de SMS, habilitação de voz, habilitação de algo adicional, como uma segunda APN à linha ou a um grupo de linhas. Então, todos esses serviços serão disponibilizados através da plataforma, num conceito de self-care, né, de autoatendimento. Isso permite que o cliente tenha vários planos, vários SIM cards e várias linhas e consiga, por exemplo, ativar um SIM card hoje, uma linha em um SIM card, desativar ou cancelar essa linha a qualquer momento e, depois de algum tempo, ativar uma nova linha no mesmo SIM card, evitando a necessidade de recall, por exemplo. Então, um plástico pode receber N linhas na linha do tempo, N números de linhas celulares na linha do tempo, sem ter que ser trocado uma única vez. Algo bem interessante para o mercado de IoT também, né? Isso que a gente chama de ciclo de vida completo do SIM card. E a questão do billing inteligente. E aí, só para contextualizar o que eu estou falando aqui, a ideia de você, por exemplo, num projeto de uma montadora, poder cobrar 2 serviços diferentes no mesmo SIM card. Um voltado à montadora, para a parte de telemetria veicular, e o outro voltado ao consumidor para infotainment, por exemplo. Isso tudo num único SIM card e com 2 estruturas de billing independentes, cada uma direcionada a um tipo de aplicação no mesmo SIM card. Então, só para contextualizar tudo que a gente trouxe, Hanali, é isso. Agradecer mais uma vez aí o número de pessoas nos acompanhando e falar que a gente está aqui à disposição. Abraço. Júlio, antes de você terminar, tem uma pergunta aqui do Marcílio Sanches. Sem o SMS, como o eSIM pode detectar a mudança de local para adotar um novo perfil? Essa gestão ela é toda feita, orquestrada pela plataforma, Hanali. É um pouco diferente do primeiro conceito, né, da primeira versão. Todas as informações trazidas pela conexão, elas são tratadas numa plataforma orquestradora e é a plataforma que vai comandar toda essa operação a partir daí. Você não precisa mais mandar um SMS para o device para que ele entenda um determinado comando. Essa orquestração ela vai ser conduzida diretamente pela integração remota com a plataforma. Ok, obrigado. Bom, então vamos para um outro tema também que está na mesa de muitas empresas. Ainda ontem a gente conversava com um cliente sobre isso e eu vou pedir aí para o JP nos ajudar a esclarecer essa situação. Final do 2G, 3G, o que vem pela frente, João? Conta para gente. Bom dia, gente, bom dia a todos aí. Eu sou o JP aí, justamente, que o Hanali nos apresentou no início da TIM e da unidade de negócios de IoT 5G aqui, né? E vou falar um pouquinho sobre o que a gente chama de evolução, né? Das tecnologias que dentro da TIM a gente considera legadas, né? Que são o 2G e o 3G, né? Elas não estão com uma data prevista para terminar, né? Aliás, muito importante, lá a Anatel está fazendo uma consulta pública, né? Com relação a isso, como vai ser o phase-out das tecnologias legadas, né? É importante que todos participem lá, deem a opinião de vocês, afeta dispositivos, afeta a rede, afeta todos os clientes, né? Todos nós aqui no ecossistema, mas justamente porque a gente tem uma base enorme de clientes, né? Milhões de clientes ainda no Brasil estão no 2G e no 3G também, em todas as operadoras, não só na TIM, que a gente adotou uma série de estratégias para manter a rede, né, e o serviço funcionando por muitos anos ainda para garantir a sustentação dessa solução. Mas, ao mesmo tempo, né, tem várias informações que a gente queria compartilhar com vocês de que tecnologias já existem e que talvez não tão claras para todos, que já trazem uma série de vantagens, né? Inclusive eficiente em custos, né? A gente sabe, o Júlio mencionou um pouco isso na apresentação dele também, né? No Brasil, a gente tem uma questão muito grande, né? Sensibilidade de custos, né? Por causa da realidade do nosso país. Então, não daria para a gente adotar
todas as tecnologias, porque muitas vezes o custo da tecnologia é uma limitação. Mas você tem várias tecnologias, principalmente no 4G, né? Como o Yasuki mencionou, o 5G ainda tem um salto maior de custos, mas também está disponível para algumas aplicações que podem ajudar muito nessa adoção. Várias que já apresentam vantagem hoje com relação ao 2 e o 3. Pode seguir, por favor, Hanali. Vou tentar demonstrar isso aí nos próximos slides um pouquinho. Então, isso aqui é só para explicar que a TIM tem uma estrutura específica de IoT, né? Tem outros colegas aqui que estão comigo, inclusive na apresentação. Nós temos uma equipe dedicada, né? Um time dedicado de produtos, de pré-venda, pós-venda, time de desenvolvimento de produtos, time de suporte, né? Equipe de pós-vendas, time de especialistas, né? Todos dedicados a IoT. E a gente está dividido em 4 segmentos aí, que são os segmentos focos da TIM, são esses que a gente dá foco aqui na IoT, que são agro, logística, indústria e utilities, né? Eu vou falar um pouco mais nos próximos slides, é só para fazer essa antecipação aí desses assuntos. Eu especificamente estou focado em logística e indústria, mas eu trouxe um pouco dos demais segmentos aqui também para falar. Pode seguir, Hanali, por gentileza. Bom, aí para fazer antes da gente dar um passo para frente, né, e olhar para o futuro, o que pode ser feito no futuro, eu trouxe uma foto aqui, né, de como a gente está no presente, né? Então, aqui, alguns pontos principais dessa tabela, basicamente a gente está trazendo qual é a realidade hoje das tecnologias 2G e 3G, né, que são as tecnologias legadas, e do 4G e o 4GNB e o 5G, né, que são as tecnologias atuais e de futuro, né? E aí, alguns pontos principais aqui para destacar. Então, nas primeiras 2 linhas ali, são as coberturas, né? A quantidade de municípios que têm essas tecnologias disponíveis. Então, a primeira coisa que a gente queria ressaltar e que é importante dizer é que hoje, né, e na verdade há quase 2 anos, na verdade isso já é realidade, o 4G já tem uma cobertura maior, o 4G da TIM, né, e comparado com qualquer outro operador e qualquer outra tecnologia, né, e aí incluso o 2 e o 3G, ele já tem uma cobertura maior do que as demais tecnologias. Então, no passado, né, a gente sabe que além da revisão de custos, disponibilidade de dispositivos e uma série de questões que fazem os clientes, por exemplo, adotarem dispositivos 2G, a cobertura era uma delas, né? O 2G basicamente tem aquela imagem que era verdade, né? Até não muito tempo atrás, de que ele pegava em qualquer lugar, né? Isso há algum tempo não é mais verdade, né? No caso do 4G, basicamente o 4G ultrapassou o 2G e o 3G há quase 2 anos aí. Foi durante a pandemia, então talvez nem muito do que a gente fez nesse meio tempo ficou transparente para todos, mas hoje a cobertura do 4G já é bastante superior. E a mesma coisa no caso do NB, né? Então, para os dispositivos, né? Aí pegando o gancho também do Júlio que mencionou o low power, né? As soluções, tecnologias de LPWA, né? Que tem uma outra aplicação dentro do 4G. O NB-IoT também é muito superior já hoje, a gente está quase em 5.200 municípios aí, né? Tem 5.570 municípios no Brasil, então todos hoje têm 4G da TIM. A diferença da primeira linha e da segunda linha é cobertura da TIM, e a segunda linha é a maior operadora, né? A operadora que tem a maior cobertura, quantos municípios ela cobre. Então, no caso do 4G e do NB, nós somos a operadora que tem a melhor cobertura em ambos os casos, e também no 5G, que eu vou me focar um pouco menos no 5G. E aí tem alguns outros pontos ali importantes. Então, a quarta linha, que é a cobertura de túneis e subsolo, né? Isso é bastante importante, né? Dependendo dos dispositivos, como a gente falou, como o Júlio mencionou, no caso do aftermarket, por exemplo, quando a gente estiver falando de iscas de carga, né? Equipamentos de telemetria, né? Onde a gente tem uma preocupação, às vezes, de localizar né, um veículo, um ativo, uma carga que foi roubada, desviada, né? Enfim, por exemplo, que a gente sabe que é uma realidade no nosso país, o 4G e o NB-IoT principalmente tem uma vantagem muito grande comparado com o 2G e o 3G. E aí o último ponto para falar com relação a esse slide aqui é a última linha. Então, por que o 2G e o 3G são tecnologias legadas? Bom, uma série de razões, mas além do fato de que muitos fabricantes já descontinuaram essas tecnologias, né? Então a gente tem vários fabricantes dos equipamentos de rede 2G e 3G também, que não tem mais o equipamento disponível, né? Isso significa que já é um desafio, né? Por exemplo, da manutenção nessa rede. Essas redes são bastante antigas, né? Então o 2G, por exemplo, no Brasil tem mais de 20 anos, mas no mundo tem praticamente 30, e o 3G tem mais de 15 anos no Brasil, mas no mundo tem mais de 20. Então são tecnologias bastante antigas, né? Claro que elas sofreram
evoluções com o tempo, né? Mas o 4G e as tecnologias em diante, elas têm uma vantagem muito grande de eficiência, de cobertura, né? Elas são muito mais dependentes de software, né? 2G e 3G são basicamente dependentes de circuito, né? Então elas são transmutadas por circuito, né? Enquanto do 4G em diante, ela é uma tecnologia IP, então é muito mais fácil a adoção e tem várias vantagens em adoção desse tipo de tecnologia. Então, acho que eu vou demonstrar isso nos próximos slides aí. Se você puder, Hanali, por favor. E aí, para fazer uma comparação de maneira prática, né? Então, mostrar um pouquinho, pode seguir, por gentileza, Hanali. Aqui é um exemplo de cobertura em uma região urbana, né? Basicamente aqui é a região metropolitana de São Paulo, né? Então, obviamente, uma região muito privilegiada com relação à cobertura, mas talvez seja possível ver, por exemplo, no 2G, você tem vários buracos de cobertura ali, né? De novo, né? A mesma região, são as mesmas antenas, né? E aí acho que é possível ver aquelas áreas em branco, né? Ali em amarelo, em branco, que não tem cobertura 2G, e vários pontos em azul claro, que é onde a gente chama de cobertura parcial, né? O azul escuro é a cobertura total do 2G. Quando a gente pula para o 3G, você vai ver que a cobertura melhora bastante, então principalmente as áreas centrais ali, né? Tem uma cobertura muito maior, né? As áreas de sombra reduzem bastante, né? E a mancha de cobertura, nessa mapa de calor, ele se amplia versus o 2G. E no 4G da mesma forma, né? A gente tem um ganho ainda maior comparado com o 4G. E no NB, a ganho é maior ainda, né? Então, acho que dá para ver a evolução. Essa é outra razão de por que adotar as tecnologias de 4G em diante é tão importante para as operadoras, porque no fim, com a mesma infraestrutura, né? Colocando as mesmas antenas no mesmo lugar, a cobertura do 4G é muito superior, né? E aí aqui a gente está falando de São Paulo, por exemplo, claro que é uma região privilegiada, então eu trouxe outros exemplos aqui para comparar com as demais tecnologias. Pode seguir, Hanali, por favor. Aqui focando no aeroporto de Guarulhos, né? A gente tem uma série de clientes que usam, né? Como o aeroporto de Guarulhos, obviamente, é um lugar muito importante em termos de logísticos, né? Tanto pela proximidade ali com a Dutra, né? O eixo de ligação Rio-São Paulo, quanto, né? Transbordo de cargas, né? Importação, exportação, tudo isso. Então a gente focou ali para trazer alguns exemplos. E tem um desafio, né? Que logo a norte do aeroporto de Guarulhos aqui em São Paulo a gente tem a Serra da Cantareira, né, que é uma região bastante, com uma diferença de altitude bastante grande, então tem uma série de desafios com relação à cobertura. Então, isso aqui é a cobertura 2G, dá para ver ali, o ponto vermelho bem no centro é justamente o aeroporto de Guarulhos, mal dá para enxergá-lo aqui, mas a gente pode ver que a cobertura 2G tem bastante gaps, né, de áreas de sombra, né, como a gente costuma dizer. Se você puder, Anália, evoluir mais um. Isso aqui é no 4G, então o salto é bastante grande, né? Como vocês podem ver, já começa a poder ser possível, não sei se é possível enxergar ali por causa do contraste, mas um pouquinho para baixo do ponto vermelho a gente tem justamente a rodovia Dutra, tem a Ayrton Senna ali, né? As duas rodovias que ligam, né? Entre São Paulo e Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, né? E a área de cobertura do 4G cobriu basicamente muito melhor a cidade e se expandiu para o norte, indo em direção a Serra da Cantareira. E se a gente trocar para o NB-IoT, né, a tecnologia LPWA do 4G, essa cobertura é ainda maior. Vocês podem ver lá que basicamente a gente chegou lá na Serra da Cantareira, no norte ali do mapa, né, cobrindo praticamente toda a área, né? De novo, a escala é o mesmo, o mapa é o mesmo, a mesma região, são as mesmas antenas aqui. Pode seguir, Hanali. E aí mais um exemplo, só que aí um exemplo bastante extremo, né, que a gente costuma usar, que é Serra da Saudade em Minas, né? É um município, é o menor município do Brasil, tem menos aí de 800 habitantes. Então, aquele ponto vermelho ali, aquelas ruas em branco são município, bastante pequenininho ali. Basicamente, o 2G não chega no município, né? Pelo menos a área urbana ali não é coberta e a cobertura né, nas áreas rurais ali ao redor do município é bastante limitada. Quando a gente pula para o 4G, essa cobertura melhora bastante. Pode pular, Hanali, por gentileza. Isso, perfeito. Então, quando a gente vai para o 4G, basicamente a gente cobriu a totalidade do município e a área em volta dele, ali, as áreas rurais, e mais ainda sobram, né, principalmente aqui do lado oeste, né, Minas tem um desafio muito grande por causa né, da diferença de altitude também, das variações, né, um terreno muito acidentado, e a oeste a gente tem uma questão de cobertura no 4G, mas se a gente pula para o NB-IoT, vocês vão ver que tem um ganho ainda maior, e basicamente o NB-IoT cobre toda a região. Então, para mostrar os extremos aqui, né, do nosso país, de uma maneira a exemplificar como é que 4G e as tecnologias que seguem, né, incluindo o NB, ajudam muito a resolver esses desafios que existem de cobertura no nosso país. Pode seguir, Hanali, por favor.
E aí, esse gráfico aqui a gente usa para explicar um pouco por que acontece isso, né? Então, de maneira bem resumida aqui, né? Essas são as frequências do 4G, né? São as frequências padrão adotadas aqui no Brasil pela TIM, mas também por todas as operadoras, né? À medida que a gente vai reduzindo a frequência, né? Então, 2.600, 2.100, 1.800, 700, você vai reduzindo a frequência, você vai ganhando cobertura. Então, quanto menor a frequência, mais longe o sinal chega, maior a cobertura, né? Então, isso daqui é um exemplo que a gente dá como uma regra, né, de engenharia, e ali, se a gente considerar, não sei se vocês veem ali abaixo do 2.600, tem um X, né? Então, se a cobertura para aquela região é um X, claro que esse um X varia muito, né, com relação se a gente está no centro-oeste, por exemplo, que é uma área muito plana, esse 1x é muito maior, né? Se a gente está numa região como Minas, que tem muitos, né, vales e montanhas, esse 1x é menor. Mas tem ganhos, né? À medida que você vai trocando de frequência, né? A gente adota, né? A TIM adota os 700 MHz em todas as regiões onde ele está disponível. A gente tem uma boa parte, mais de 90% da nossa rede está ativada em 700 MHz, né? E os 700 MHz, como vocês podem ver, dentro do 4G, tem uma cobertura de aproximadamente 3,5 vezes maior do que a frequência mais alta do 4G, que é o 2.600. E quando a gente vai para os 700 MHz NB-IoT, que é o último símbolo ali do lado direito, né, a cobertura maior possível, ela é 3 vezes maior que os 700 MHz. Então, é aquilo que a gente viu nos mapas anteriores, né? Basicamente, a gente fala que numa mesma região, usando 4G em 700 MHz, você tem uma cobertura bastante extensa, e quando a gente pula para o NB-IoT, você tem uma cobertura que pode chegar até 3 vezes maior a área, né? Incluindo penetração indoor, né? Que é muito importante, né? Em subsolo, galpões, tudo isso, túneis, tudo isso. E também soluções de utilities, né? De medidores de energia, água, gás, tudo isso, usando o NB-IoT, né? Então, essa daqui é a razão por trás desse tipo de ganho que a gente tem ao adotar esse tipo de tecnologia. Pode seguir, Hanali, por favor. E aí, para dar um exemplo disso, né? Então, a TIM lançou em 2019, essa notícia aqui é de 2019, a gente ativou a rede NB-IoT em 2019, né? E, claro, né, a gente está falando aqui de Goiás, né? Uma região bastante plana, mas esse lançamento permitiu, na época, a gente transmitir a 100 km de distância da torre usando NB-IoT, né? A gente colocou isso aqui, né? Esse teste foi em conjunto com a Ericsson, foi quando a gente estava lançando a rede ali em 2019. Naquele momento a gente tinha cerca de 3.000 municípios cobertos por NB-IoT, hoje a gente tem 5.200, né? Então a rede continua crescendo bastante, mas naquele momento foi um recorde mundial, né? A gente bateu um recorde mundial de transmissão aqui em Goiás, justamente transmitindo equipamento a 100 km de distância da torre. Esse recorde já foi batido, né? Não é mais da TIM, não é mais do Brasil aí, mas para demonstrar o potencial que tem uma tecnologia NB com relação à distância, né, em que o dispositivo pode se comunicar com a torre. Por isso que, para muitas aplicações, o NB em áreas remotas, áreas rurais, veículos, né, ou equipamentos ou sensores que estão em lugares fora da cidade, em muitos casos é a solução mais recomendada. Pode seguir, Hanai, por favor. Beleza, aí falamos um pouco de passado e presente, e aqui um pouco falando de futuro. Aí, se vocês lembrarem daqueles exemplos ali de cobertura e dos exemplos que eu mostrei, talvez vocês tenham reparado que a gente falou muito de cidades, né? Municípios, cidades. Eu não cheguei a falar de população urbana, mas basicamente quando a gente está falando de cidades, a gente está falando principalmente de população urbana. E por que isso, né? Porque o serviço de telecomunicações, né, telefonia celular no Brasil, é um serviço regulado, né? Existe uma agência reguladora, né, a Anatel, que determina várias regras, né, do que podem e não pode ser feito por todas as operadoras, né? Então, a gente tem uma série de regras que a gente tem que cumprir, tem coisas que a gente não pode fazer, a gente tem obrigações regulatórias que, se a gente não cumprir, a gente toma multa, né? Então, tem uma série de limitações, exigências e regras que têm que ser cumpridas, né? E para a Anatel, até hoje, né, até muito recentemente, basicamente, essas eram as duas únicas obrigações, né? Cada vez que lança-se um leilão ou lança-se uma nova tecnologia, no caso 2, 3, 4 e as demais frequências, você tem que cumprir uma série de regras, né? Cobrir os principais capitais. Vocês vão se lembrar que talvez do caso do 4G foi na época das Olimpíadas, né? Então, das Olimpíadas, não, perdão, da Copa do Mundo. Então, você tinha que cobrir principalmente as cidades sedes da Copa do Mundo, depois ia cobrir os municípios com mais de 1 milhão de habitantes e assim por diante. E isso significa que o quê? Tudo que é
importantíssimo para o nosso mercado aqui, que, por exemplo, são os corredores logísticos, as rodovias, ferrovias, portos, né? São importantíssimos para o país, para o escoamento da produção, para a circulação de veículos e pessoas. A área de agricultura, onde a gente tem máquinas, sensores, equipamentos, pessoas trabalhando, área produtiva, usinas, né? Agroindústrias, tudo isso, ficam fora dessa regra da Anatel, né? Significa que o quê? Obviamente não é impossível que a gente cobre essas áreas, não é proibido, mas eu tenho que cobrir primeiro que a Anatel me obriga. Então, a gente criou um modelo de negócio disruptivo em que a gente, junto com uma série de empresas e parceiros, conseguiu encontrar uma maneira das empresas investirem em conjunto para levar serviço para essas áreas que, digamos assim, estão fora do que a Anatel exige. E eu vou falar um pouco melhor sobre algumas delas aí. Trouxe alguns exemplos e alguns cases aí para falar como é que a gente fez isso. Pode seguir, Hanali, por favor. Bom, aqui eu acabei colocando, depois eu me atentei que teria sido melhor colocar um outro dado, mas basicamente para explicar, aqui isso aqui são a quantidade de antenas, né, que a gente chama de EBS, né, Estação Radiobase. Então, o número que eu queria trazer não é exatamente esse, o número que eu queria trazer para exemplificar essa diferença entre 2, 3 e 4 é o seguinte, eu até consultei aqui no site da Anatel, o número mais atualizado que tem é o de junho. A gente tem hoje no Brasil 56.316 antenas 2G, juntando todas as operadoras, certo? Então, isso é o que tem no Brasil inteiro de antenas 2G, né? As EBS 2G. A gente tem 27% a mais em 3G, ou seja, a gente tem 71.962 EBS 3G. Então, vocês veem que o 3G já é maior do que o 2G em termos de antenas, né? E a gente tem no 4G 90.500 antenas 4G, que é 25% maior do que o 3G, né? E mais de 50% a mais do que o 2G. Então, as diferenças de infraestrutura que já existem no país são enormes com relação às tecnologias, com uma vantagem muito grande para o caso do 4G. E aí, isso daqui era só para exemplificar que a gente bateu recentemente, né? A gente, quando eu digo o mercado inteiro, né? 100 mil antenas no Brasil, 100 mil ERBs, que é esse número de maio, né? Que está aqui da Anatel, né? Em junho já ultrapassou um pouquinho mais. E a TIM tem, juntando todas as ERBs, todas as tecnologias que a gente tem o maior número de ERBs do que todas as outras operadoras. A gente tem mais de 36 mil ERBs comparado com as demais operadoras aí que tem números inferiores. Então, só para exemplificar que essa estratégia de a gente investir em conjunto e levar para áreas de rodovias e agro tem dado certo e isso permitiu a gente ficar à frente também em termos de cobertura e infraestrutura. Pode seguir, Hanali. E aí, para exemplificar alguns cases específicos, né, de como a gente fez isso. Então, eu trouxe um deles, que é o caso do Porto de Santos, na verdade, o terminal da BTP, né, que é uma das empresas lá que operam dos terminais do Porto de Santos. É um terminal de containers, né? Então, basicamente aqui nós ganhamos o projeto para fornecer o primeiro porto conectado da América Latina, né? Tem uma solução de 5G, uma rede privada de 5G, ou seja, uma rede privada, uma rede 5G fechada, né? Pegando um pouco do que o Asuki falou, para uma aplicação específica lá, que são aqueles RTGs, aqueles guindastes ali que movimentam os containers, eles são remotos, né? Eles são operados à distância, né? Então, precisa de uma rede que tem uma latência muito pequena, né? Um controle, uma confiabilidade altíssima, né? Porque você está não só em valor, mas também em termos de risco das pessoas, né? Dos caminhões, enfim, de quem está trabalhando ali naquele terminal, isso tem que ser muito bem controlado e não pode haver falhas na transmissão. Então, se adotou uma rede 5G privada, mas também uma rede 4G pública, ou seja, qualquer veículo, carga, isca, enfim, sensor que esteja, por exemplo, passando por esse terminal, seja para exportar, seja para importar, seja para fazer o transbordo da carga, né, por exemplo, do barco para um caminhão, ele vai poder usar a rede 4G também nesse terminal. Então, esse é um exemplo de como a gente está trabalhando em logística para adotar essa estratégia. Nesse caso aqui, a solução aí foi em conjunto com a BTP, que é justamente o operador do terminal, né? Eles investiram na tecnologia, a gente investiu em parte da solução, opera a solução para eles, e aí com isso a gente tem uma rede 4G e 5G privada, ali, no caso, para atendê-los e atender vocês também. Pode seguir, Hanali, por favor. E aí no agro, né? O que a gente fez no agro? Então, justamente pensando no potencial do agro e pensando nas áreas rurais, né? Que muitas vezes tem veículos que trafegam por ali, às vezes tem cargas que são levadas para esses locais, né? Enfim, tem uma demanda enorme, tem muita gente, né? Que
o agro é importantíssimo para a economia do nosso país, tem muita gente que trabalha no agro, e o agro, em muitos casos, tem já uma tecnologia muito grande, né? Tem várias máquinas pensadas para funcionar em 4G, em 5G, você tem sensores, tem equipamentos, né? E em muitos casos o que faltava era infraestrutura de telecomunicações. Então a gente criou uma iniciativa chamada Conectar Agro, a TIM é uma das fundadoras, mas hoje tem muito mais empresas, né? Na verdade, das empresas iniciais, se eu não me engano, foram 12 empresas que fundaram o Conectar Agro. Hoje a gente tem mais de 30, se eu não me engano, que fazem parte dessa associação, e ela se tornou uma associação sem fins lucrativos. E basicamente a ideia é promover, e aí de novo, voltando para aquele slide que eu mostrei as frequências, o 4G em 700 MHz, justamente porque, por causa dessa vantagem da cobertura muito grande, sempre com NB IoT, todos os projetos aqui a gente tem NB IoT, e aí para exemplificar, a gente tem hoje o resultado, não foi divulgado ainda do segundo trimestre, né? Mas esse resultado do primeiro trimestre, o último resultado que o Conectar Agro divulgou, a gente atingiu 16 milhões de hectares com rede 4G, e 35 milhões de hectares cobertos com NB-IoT. Aí duas coisas aqui importantes. A primeira é aquilo que a gente falou, então o NB-IoT, você vê, são as mesmas antenas, né, tudo isso, a mesma frequência, tem um ganho enorme, aqui nesse caso vocês veem que é mais do que o dobro, né, de cobertura do que o 4G normal, né, o 4G NB-IoT tem uma cobertura maior nessas regiões, né, e o segundo, para contextualizar um pouquinho, basicamente 16 milhões de hectares significam mais que 3 estados do Rio de Janeiro. Então a gente está falando uma área bastante significativa no Brasil, né? Ainda tem um potencial enorme, tem muito mais do que fazer. A gente tem uma meta para esse ano, para o ano que vem, inclusive, mas essa área está espalhada pelo Brasil, então, e são redes públicas, né? Ou seja, é uma infraestrutura 4G que qualquer equipamento, veículo, sensor pode utilizar, tanto no caso do 4G quanto do NB. E todas essas empresas e parceiros que estão aqui ajudaram a fazer esse investimento. E aqui a gente tem alguns cases de alguns clientes aí que são a Decoagro, Citrosuco, Jalles Machado, SLC Agrícola, vários dos casos têm cases aí pela internet. Se vocês forem no nosso YouTube, a gente tem clientes explicando o projeto, né, fazendo um testemunho sobre o projeto. A gente tem cases publicados aí para as releases sobre esse tipo de projeto e como é que a gente conseguiu resolver isso no agro no Brasil. Pode seguir, Hanali, por favor. E aí, finalmente, rodovias, né? Então, a gente pensando aqui justamente em veículos, em aftermarket, né? Em a importância para o nosso país em termos de produção, em termos de circulação de pessoas, mercadorias e riqueza. Esse aqui é um painel que está no site da Anatel, tem o link ali do lado direito, mas se depois alguém quiser, eu disponibilizo. A Anatel fez esse cruzamento dessas informações junto com o DENIT, né, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura. Então, eles cruzaram os dados de cobertura, né, os dados das operadoras, com as rodovias. Nesse caso, são as rodovias federais, né, exclusivamente, mas ainda assim é um panorama. Não sei se é possível ver ali em cima, mas basicamente eu olhei para vocês. Aqui está mapeado 122.216 quilômetros de rodovias, né? E se a gente for olhar aí do lado direito, começando da direita para a esquerda, a gente tem a quantidade de quilômetros cobertos com alguma tecnologia. Isso daqui são todas as operadoras em conjunto, né? A quantidade total. Então a gente tem lá no 2G, um pouco menos de 74 mil quilômetros. No caso do 3G, um pouco mais de 80 mil quilômetros. Então o 3G já é maior que o 2G. E no caso do 4G, 86 mil quilômetros, né? Maior do que o 3 e que o 2. Então, de novo, é para explicar a diferença de cobertura que já existe nas rodovias e que talvez não está claro para todos, é importante ressaltar isso. A cobertura do 4G já é muito maior. E aí, Hanali, se você puder voltar, eu sei que você já passou a animação ali, isso, por favor. Isso daqui é a cobertura em quilômetros, né, em cada um dos estados, dividido por estados, né? Isso vocês podem ver aqui que no 2G, aí quando a gente passa para o 3G, pode mostrar, Hanali, por favor? 3G aumenta um pouquinho, então tem diferenças regionais, mas basicamente você vê que quando passa para o 3G aumenta, e quando a gente passa para o 4G, você vai ver que, exatamente, aumenta mais um pouco. Ou seja, realmente o 4G também é, no caso das rodovias, a cobertura, a tecnologia que tem a melhor cobertura disponível para o serviço de vocês. Tá? Pode seguir, Hanali, por favor. E aí depois eu falo um pouco da TIM, né? Por que a gente fez isso, né? Então ali em cima eu trouxe o painel da TIM, né? Qual é o resultado da TIM nesse painel, mas também como é que a gente fez isso?
né? Então a gente fez parceria com uma série de empresas, né? Então temos aqui CCR, temos Eco Rodovia, CCR aqui no caso da Dutra, né? E da Rio Santos, né? A nova concessão. Temos ali Mato Grosso do Sul com a concessionária Way, a EPR que fica lá em Minas Gerais, tem a PR Sul de Minas, tem a PR Triângulo Mineiro. Todas essas empresas a gente venceu, né? E fez um modelo de negócios em que o investimento é conjunto com eles. Então eles já têm algumas torres, eles cedem essas torres, a gente coloca nossos equipamentos ali. Em alguns casos eles fornecem energia, a gente instala a torre e opera, né? E com isso a gente conseguiu, a gente já tem divulgado em processo de implantação, ou em alguns casos implementado, né? No caso da PR já está implementado, por exemplo. No caso da Eco, também da Eco Rodovias, no caso da BR-153 já está implementado, os demais ainda estão sendo implementados. A gente já tem com isso 5 mil quilômetros a mais, né? Não sei se a gente chegou a 5 mil, mas a gente divulgou pelo menos 4.700 até agora, de rodovias que vão ser cobertas ou que já estão sendo cobertas com 4G, por causa desse modelo que a gente encontrou de cobrir. Então, esperem que o 4G vai aumentar ainda mais a diferença, né? A vantagem perante o 3G e o 2G na cobertura das rodovias no curto prazo. Tá? Pode seguir, Hanaki, por favor. E aí, né, enfim, para falar um pouquinho, aí são os meus últimos 2 slides aqui, para falar um pouquinho sobre qual caminho, né? Quais são os caminhos possíveis a adotar, né? Então, como a gente falou, no caso do 2G e 3G, as tecnologias são legadas, então não se investe mais em expansão dessa tecnologia, obviamente se investe em manutenção, né, em sustentação da rede, mas no caso do 4G e do 5G mais recentemente, se investe e continua se investindo em evolução e expansão da tecnologia. E aí, dois pontos aqui, né? O primeiro como eu falei, a gente tem, no caso do 4G em diante, a tecnologia em si e a infraestrutura permite uma evolução muito maior de software, né? Então você pode lançar, assim como a gente lançou o NB lá atrás, né, no início em 2019, a gente lançou a versão 1 do NB, que é chamado Release 13, né? Depois, em maio de 2022, a gente fez o upgrade para o Release 14, né? O Release 14 é o chamado NB-IoT V2. E o NB-IoT V2 tem o Power Save Mode, permite o equipamento gastar ainda menos energia. E aí, só para fazer um link com a apresentação do Júlio, o SMS é opcional, né, no caso do NB-IoT. Mas a TIM adotou, a gente tem SMS na rede NB-IoT, então ela está disponível caso vocês ou qualquer um dos que não estão assistindo aqui precisem do NB. Nós adotamos 100% da rede NB, dos 5.200 lá lugares, municípios onde a gente tem o SMS disponível para o NB. E no caso do 4G, como a rede também tem uma evolução, o rede 4G ela é classificada em categorias, né? Você tem a categoria 1 e você vai evoluindo, categoria 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano, a gente está no 14 ou 15, se eu não estou enganado. E o CAT1 é um outro caminho, né, para ser adotado dentro do 4G. Então, aqui tem uma comparação rápida, então, entre latência, entre mobilidade, né, entre cobertura indoor, o NB-IoT tem uma vantagem muito grande de cobertura indoor, velocidade de transmissão, o CAT1 tem uma vantagem perante o NB, duração de bateria, o NB tem uma duração de bateria muito maior do que o CAT1, né, o NB é LPWA, o CAT1 não é considerado LPWA, e o NB tem uma vantagem muito grande no custo do módulo versus o CAT1, ainda que hoje em dia tem o CAT1 bis, que diminui ainda mais essa diferença. Então, diferentes opções aqui, digamos assim, do cardápio dentro do 4G, dependendo da sua necessidade ou um ao outro. E aí no próximo slide, que eu acredito que é o meu último slide, exato, meu último slide, eu trouxe alguns exemplos, né, ou sugestões do que a gente tem visto acontecer, né, que talvez se consolidem como tendências, né, do que está acontecendo hoje para alguns desses segmentos e o que pode acontecer no futuro, né? Então, no caso de localização de veículos, né, o mais comum hoje é utilizar o 2G, e a gente enxerga que provavelmente o caminho vai ser o NB-IoT, né? Então, a gente já tem uma série de clientes que usam, né, equipamentos para localização de veículos baseados em NB, porque basicamente o NB tem um custo similar ao 2G, né? Inclusive, a maioria dos equipamentos NB tem fallback para o 2G. Alguns clientes já estão até eliminando isso, porque o NB a cobertura já é muito maior, então não precisa do 2G, mas muitos equipamentos ainda têm fallback para o 2G. E tem uma vantagem muito grande de custo e cobertura indoor subsolo. Então, aquilo que a gente mostrou, a cobertura do NB é muito maior do que o 2G e permite uma cobertura maior, por exemplo, se o veículo estiver no subsolo, se estiver no galpão, enfim, né? Então, é importante isso daí. Para isca de carga, mais ou menos o mesmo cenário, né? Em muitos casos se utiliza 2G e RF, e o NB tem a vantagem de fazer a mesma coisa com a cobertura maior
e com a vantagem de economia de bateria maior. Então, uma bateria de uma isca de carga no NB dura muito mais do que usando 2G, né? No caso de telemetria, por exemplo, onde normalmente existe uma necessidade maior de transmissão de dados, às vezes né, um stream de dados, a frequência de dados é maior, a quantidade de dados é maior, por exemplo, o mais comum que a gente tem visto é a adoção do Cat1 ou do Cat1 bis, né? Então, o Cat1, basicamente, em qualquer lugar onde tem a rede 4G, você tem o Cat1 disponível, né? E aí, para alguns clientes que usam escuta, né? São poucos, mas tem ainda muitos clientes que precisam de escuta, por exemplo, nos dispositivos. A vantagem de usar o Cat1, né, e o 4G é o VoLTE, né? O VoLTE a voz sobre 4G, então você não depende da rede 3 e 2 para fazer voz, né? E lá atrás, não sei se vocês lembram, mas o 4G, né, 5.570, todos os municípios do Brasil, a gente tem muito mais cobertura no 4G do que no 2 e no 3, por exemplo, para fazer escuta, né? No caso de DVR e fadiga, a gente tem ainda muitos monitor de fadiga, né? A gente tem muitos clientes que utilizam 3G, né? E a gente enxerga o futuro Cat1 ou Cat4, né? Então, o Cat4 é uma evolução do Cat1, tem diferença aí de preço de equipamento, velocidade de transmissão, mas basicamente a maioria dos clientes tem ficado nessa faixa. Ambos são tecnologias do 4G. A vantagem aqui é a cobertura e a capacidade de upload, né? Então, a velocidade de upload, que é muito importante para o vídeo, é muito menor, muito maior, né? No caso do 4G, comparado com o 3G, que é muito menor e tem uma latência mais alta. E aí os veículos conectados de fábrica, por exemplo, né, muitos vieram com 3G até alguns anos atrás, né? E basicamente a maioria deles hoje em dia, pelo menos os que são clientes nossos, né, a gente que utilizam a nossa rede, a gente tem muitos clientes de veículos conectados, né, Jeep, Fiat, Iveco, Ford, enfim, vários que utilizam a nossa rede, Case New Holland, que são clientes do agro, né, Case New Holland, enfim, deve ter mais alguns que eu estou me esquecendo aqui. A maior parte deles adotaram Cat4 nos dispositivos. São dispositivos vêm de fábrica com 4G e Cat4, porque em muitos casos, como o Júlio falou ali, tem que fazer uma transmissão de vídeo dentro do carro, assistir um streaming, tem Wi-Fi às vezes dentro do carro, então precisa de uma velocidade maior. No caso de medidores de gás, água e energia, a gente tem visto uma migração fortíssima do 2G para o NB, né? A gente fornece, né, soluções, por exemplo, para medição de energia, controle de iluminação pública, tudo isso baseadas em NB-IoT para várias cidades, vários clientes aqui no Brasil, né? E aí a vantagem, por exemplo, é justamente a cobertura e a questão da bateria, no caso de gás e água, né? No caso de energia, o equipamento está conectado à energia, não é um problema. No caso dos medidores de gás e água, ele depende da bateria, ele só funciona, né, com a bateria, ele não tem uma limitação externa, então a duração da bateria é enorme. Na maior parte dos projetos de gás e água, os clientes exigem de 5 a 10 anos de duração da bateria, e somente o NB pode alcançar esse tipo de nível de duração de bateria, né? E aí, finalmente, sensores de maneira geral, variados, né? Que em muitos casos são 2G, a gente vê uma capacidade massiva aí do NB, né? Não só porque a China e a Índia, se vocês forem na GCMI e olharem o mapa da adoção de tecnologias, né, 4G, IoT no mundo inteiro, você vai ver que a China e a Índia não adotaram outras tecnologias de IoT, só adotaram o NB IoT. Significa que para o próprio uso interno e para né, as empresas que estão ali desenvolvendo tecnologia para exportar para o mundo inteiro, e obviamente tanto a China quanto a Índia são importantíssimas hoje, principalmente hoje a China e talvez no futuro a Índia, só tem NB, eles só usam NB lá. Então, a quantidade de sensores, de equipamentos já disponíveis no mundo inteiro, baseados com NB, que provavelmente vem desses dois países, é enorme. Então, tem uma vantagem enorme de custo e disponibilidade de dispositivos aí para isso. A gente usa hoje, por exemplo, dentro da TIM, para monitorar os equipamentos de fibra, para monitorar caixas de passagem, né? Então, galerias subterrâneas, abertura indevida dos equipamentos, tudo isso a gente utiliza, tem um piloto em andamento, né? Agora a gente vai fazer um rollout massivo em 3 estados, utilizando esses equipamentos NB para bueiros, para aqueles equipamentos de poste, né? Onde ficam as redes de fibra e tudo isso, tá? Então, é dessa maneira aí que a gente enxerga possíveis caminhos de evolução para o 2G e 3G, para as tecnologias mais legadas aí para o futuro, tá? E aí, só agradecer o tempo de vocês. Tem ali os meus dados, se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição aí para qualquer esclarecimento e agradeço muito o tempo de vocês. Obrigado, gente. Hanali, tá no mudo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Obrigado, JP. Só uma pergunta do Rogério Moreira.
fazendo um link até com a apresentação anterior do Júlio, quais os planos da TIM em relação à adoção de eSIM? Joia. Tudo bem, Rogério? Eu tinha visto a pergunta, acabei me esquecendo de responder, inclusive. Eu vi a pergunta assim, Rogério. Hoje nós temos, né? A TIM especificamente tem, a gente adotou o eSIM para consumer em 2019 e para IoT em 2020. Então a gente lançou o eSIM aí com SGP02, que é o atual, né? Esse que o Júlio mencionou, o 32, é um novo padrão que está sendo definido agora, né? A gente tá em contato com os fabricantes também. Se eu não me engano, a previsão é que esse padrão seja oficialmente lançado no primeiro trimestre de 2025, né? Então, o padrão atual, que é o SGP32, SGP02, é o que a gente utiliza aqui no Brasil, a TIM disponibiliza desde 2020, né? E assim como o Júlio falou, a gente também está de olho aí, possivelmente, para no futuro integrar e fazer uma evolução para o padrão SGP32. Mas, no meio tempo, o padrão SGP02 tem atendido bem aí uma série de projetos utilizando o eSIM especificamente, tá? Novamente está em mudo, Hanali. Olá, então vamos passar para o Davi. Davi, sistemas inteligentes já são uma realidade no Brasil? É o título da nossa apresentação. Já temos soluções disponíveis no Brasil? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigado, Hanali. Perdão, pessoal. Obrigado a todos aqui pela presença, um público bem massivo. Obrigado a todos os apresentadores que me antecederam. É um grande desafio aqui falar depois de todas essas aulas, né? Mas vamos tentar deixar a peteca não cair. Sim, é uma realidade. Acho que para fechar esse webinar, o que a gente está trazendo aqui é exatamente um case, um exemplo de quanto dá para a gente colocar de inteligência, né? A gente falou de inteligência artificial, a gente falou de conectividade, a gente falou das necessidades dos clientes. Então, o que, que tem de inteligência para a gente colocar um case e apresentar de fato alguma coisa de que onde tudo isso que foi apresentado até aqui é aplicado em campo, né? E o tema que a gente trouxe, então, é o uso de telemetria, né? Videotelemetria inteligente dentro do universo. A gente tem um grande público voltado para a parte de fleet, que é a parte de monitoramento aqui no Brasil. Esse é um mercado que tem crescido muito, por isso a gente trouxe esse case. E a Core, numa parceria com alguns fornecedores, inclusive um de grande porte, que é a Hikvision, trouxe um produto novo para que a gente possa lançar no mercado e atingir o público que tem interesse exatamente nessa área de videotelemetria, né? Então, eu vou passar alguns tópicos bem simples aqui sobre esses cases, né? Que só o tema em si poderia dar um webinar totalmente envolvido com isso, dedicado a isso, assim como todos os outros temas aqui que são extremamente interessantes para o nosso público. Então, eu queria mostrar um pouquinho do qual que é o conceito desse produto que a gente está trazendo para vocês, que a gente chama internamente de câmeras automotivas inteligentes, né? Que é exato foco com o que a gente está apresentando aqui para o público, que é trazer o IoT e a inteligência. Então, o conceito é bem simples, dividido em 3 camadas. A primeira camada aqui do lado esquerdo é toda a camada de hardware que está instalado no equipamento. A segunda camada é a camada da conectividade, que vai fazer com que esses dados possam ser reextraídos lá do campo, do equipamento, do veículo e possam chegar na última camada, que é a aplicação, onde esses dados vão se tornar informações realmente relativas e pertinentes ao negócio do cliente, né? Do lado esquerdo, a gente tem optado aqui por uma grande parceria que foi divulgada aí pela imprensa recentemente com a Hikvision em matéria de equipamentos, pensando em equipamentos de alta performance, de melhor custo-benefício. Então, através desses conceitos que nós selecionamos a Hike, e dentro da Hike a gente selecionou para simplificar a vida do cliente kits, né, que a gente poderia integrar e fornecer da forma mais prática possível para que esse produto chegue como uma solução unificada para o nosso cliente. Então, do lado esquerdo, a gente pensa e lançou no mercado um kit básico
né? Então, o kit mais popular é um kit com 2 câmeras, uma câmera dashcam ADAS que está focada para fazer a visualização da estrada e tomar ações ou alertas em relação ao que acontece na frente do veículo, e uma câmera interna, que é uma câmera infravermelho, que faz o monitoramento do motorista. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides, mas o conceito de frontal é o ADAS e o conceito interno é o DMS. Né? Essa câmera ela trabalha como um MDVR, quer dizer, não é necessário a gente colocar um módulo de comunicação e de gravação das imagens, a própria câmera faz isso, então realmente é um kit bem compacto, composto de 2 equipamentos e composto somente de 3 fios no básico para ligação e energização desse kit. Tá? Esse kit já possui também um memory card, onde a gente faz toda a gravação das imagens, e é nesse kit que também a gente coloca a conectividade da Core para que a gente possa ter a comunicação desses dados com os próximos níveis, né? A gente usa essa infraestrutura da Core, tudo aquilo que o Tesser apresentou aí, que é o nosso core principal, que é conectividade de dados, então a gente vai utilizar tudo isso para que esses dados cheguem no último nível que a gente também apresenta como parte da solução, que é uma plataforma Fleet que faz com que todo esse processamento possa ser administrado e gerenciado, né? É importante saber quando a gente fala nesse kit inteligente e unificado de sistema conectado, não é só imagens, mas o sistema já tem o GPS e os acelerômetros também para poder fazer a geolocalização do veículo, independente do veículo ter um rastreador ou não. Tá? Dentro da composição total, para quem trabalha com rastreamento, para quem trabalha com segurança, é possível juntar os 2 equipamentos. Então, ter todo o sistema de vídeo monitoramento com a geolocalização, mas também poder colocar um rastreador junto no veículo e a gente trazer todas essas informações e unificar na mesma plataforma de apresentação. Né? Quando a gente está falando aqui do nível de conectividade, que é assim a principal frente de trabalho da Core, aqui a gente não está falando de qualquer conectividade. Dentro do que o JP falou, é óbvio que a gente está falando aqui de uma Quad-4, é lógico que a gente está falando de um 4G LTE, tá? A gente precisa de banda e precisa de franquia. A gente já está falando aqui de sistemas que tem que trabalhar em torno de 3 gigas de franquia mensal, né? O sistema todo permite uma série de configurações para que a gente maximize isso ao máximo, tanto no uso do memory card quanto no uso da conectividade, ok? Mas não é uma conectividade aqui, no caso do 2G já não funciona, do 3G seria impossível também dar o debate, né, e a necessidade que a gente precisa para esse tipo de aplicação e principalmente para os downloads e até para o stream ao vivo de vídeo, né? Esses equipamentos possibilitam que a gente veja o que está acontecendo ao vivo no veículo naquele momento, tanto na parte externa quanto na parte interna. O kit vai muito além, né, em possibilidades de expansão, é possível colocar uma terceira câmera, que para o kit básico a gente não está fornecendo, mas é possível sim, ele permite um terceiro canal de vídeo. O kit ainda tem toda a parte de microfone e de alto-falante, então você consegue fazer um monitoramento de som do que está acontecendo na cabine, e você também consegue dar alertas instantâneos para o motorista. A gente vai entender um pouquinho melhor como é que isso funciona através de quais são, né, as performances do sistema. Bom, se você passar um pouquinho de slide, por favor, Hanali, a gente quis trazer aqui um pouquinho do ponto de vista de negócio, de o quanto isso dá percepção de valor para os nossos clientes. Tá? Então, o que a gente trouxe aqui? Uma divisão, a gente costuma chamar isso de trilogia de valor, né? Primeiro, para o cliente final, isso é importante também todos vocês saberem, a Core, ela não atua diretamente com o cliente final, a gente atua com o nível de integradores, que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, para que
vocês, nossos clientes, integradores que são nossos clientes, possam oferecer isso como uma valorização do produto para os clientes finais. Então, para o cliente final, que é o frotista, que é o cara que realmente está com o seu veículo, com o caminhão, com o carro na rua, o que ele percebe, né, na utilização de um produto, de um case como esse? Primeiro, a valorização da vida, não necessariamente nesta ordem, mas eu coloquei aqui a valorização da vida em primeiro lugar, porque sim, é muito importante, né? E o IoT tem trazido alguns cases muito pontuais, mas muito específicos, assim, de grande valor em relação a isso. Eu não sei se vocês lembram, alguns meses atrás aconteceu um caso onde um rapaz responsável pela parte de monitoramento de energia elétrica, né, de leiturista de energia elétrica, foi até uma academia e teve que fazer o corte da luz elétrica na academia por falta de pagamento. E ao sair da academia com seu veículo, trabalhando dentro da sua função, o dono da academia foi atrás dele num farol, baleou o rapaz e matou o rapaz. Se a gente tivesse ali um caso de IoT, onde você pudesse fazer essa leitura e até esse bloqueio remoto, quanto valeria poupar a vida desse funcionário? Né? A mesma coisa acontece hoje dentro da valorização da vida para motoristas, né? Quanto vale a gente evitar um acidente e a gente poupar a vida de um motorista? Então, isso é um principal ponto. Um segundo ponto é a segurança patrimonial, quanto isso ajuda dentro da segurança do veículo, a prevenção de acidentes, a queda no número de sinistros. Aqui a gente está falando de sinistros não envolvidos a roubo propriamente dito, mas sinistros envolvidos a acidentes. Não que não ajude na questão de roubo, mas não é o foco principal. Aperfeiçoamento na condução, isso dá vários e vários benefícios, inclusive redução de custos, e um controle muito mais refinado da sua frota. Então é isso que o cliente final enxerga ao usar esse tipo de produto. E o que o integrador enxerga ao fornecer isso para o seu cliente, né? Primeiro, com uma solução como esta, a gente está falando de um fornecedor único. A Core está oferecendo hardware, a plataforma, a conectividade, tudo isso dentro de um único pacote, o que faz um grande valor agregado para esse integrador. Uma flexibilidade comercial. Então, a gente está hoje oferecendo vários modelos comerciais para que esse produto possa chegar até o mercado, tanto em matéria de parcelamento, como em alguns grandes projetos e para alguns grandes clientes, até no fornecimento daquilo que a gente chama de RaaS, que é o Hardware as Service, né, que é a mensalidade, a mensalização de todo o pacote como um serviço único. Você tem a fidelização do cliente, porque a partir do momento que você passa a sair de um rastreador a fazer uma telemetria e além da telemetria fazer uma videotelemetria, você consegue amarrar muito mais o cliente, agregar muito mais resultado para esse cliente. Então você tem uma fidelização maior dele em relação ao serviço prestado. Você tem um aumento muito significativo no ticket médio, né? Quando a gente está falando de somente rastrear veículos por segurança, a gente está falando em ticket médios que ficam ali na casa de 10 a 20 reais. Quando a gente está falando hoje de vídeo monitoramento, a gente está batendo na casa dos 100 reais. Então você consegue valorizar muito aquilo que você oferece para o seu cliente final. E um custo competitivo. A Core tem como oferecer custo competitivo nessa solução final. E dentro da última perna dessa trilogia é o que a Core pensa e como é que ela trabalha para oferecer isso para o integrador e ele ganhar todos esses valores e o cliente ter essa percepção lá na ponta, né? Primeiro é trabalhar o máximo possível com o conceito de plug and play, quer dizer, escolher o fornecedor de hardware, os tipos de modelo, qual é as opções que a gente vai trabalhar para que esses kits sejam o mais simplificados e o mais plug and play possível, né? Todos esses kits passam pela Core para serem monitorados, checados, calibrados, pré-configurados e chegarem dentro do integrador do cliente final com o mínimo possível de necessidade de interações. A instalação ser o mais fácil e rápido possível, né? Então hoje a gente escolheu um kit, que é um kit que é totalmente colado dentro do veículo, adesivado no veículo, da forma mais simples possível, com ligação em somente 3 fios, o Terra, o VCC e o pós-chave, para que a gente consiga fazer isso mais rápido, né, e eficiente.
muito material de apoio e suporte. A gente tem desenvolvido isso junto com os fornecedores, preparado isso desde as POCs que estão rodando em nossos clientes, quanto na comercialização desses kits e treinamento, né? A gente percebe que hoje o cliente final, o integrador, ele consegue ter muito pouco dado como as coisas funcionam. Então a gente precisa ter esse treinamento para ele poder avançar e entender qual que é todo esse valor agregado, tá? Rapidinho para o próximo slide. Como é que é as funcionalidades desse sistema inteligente? Então, a gente basicamente tem dois conceitos, que é o conceito ADAS, o conceito da frente da câmera, que utiliza processamento de imagem através de inteligência artificial. Então, isso é importantíssimo. A gente está falando aí de processamento edge, quer dizer, o processamento é feito na câmera, não existe a transmissão de dados para que esse processamento seja feito em nuvem. Essa inteligência artificial está embutido dentro da câmera. Por isso é importante também a gente escolher os produtos mais adequados, porque o algoritmo utilizado, a performance, a eficiência, a qualidade desse algoritmo faz com que o equipamento seja o mais eficiente possível em relação àquilo que ele presta, né? Como esses equipamentos não estão interligados ao veículo, ele gera alertas para o motorista em relação a todos os eventos que ele consegue monitorar. Além dele gerar esses alertas online, né, real time, quer dizer, o motorista entender exatamente isso, evitar o acidente, evitar o sinistro, tudo isso sobe para a plataforma para ficar registrado como eventos, inclusive com as evidências em vídeo, né? E a gente tem alguns tipos de alertas que a gente consegue fazer através do ADAS, que é o alerta de colisão frontal. Então, como a câmera monitora a velocidade do veículo, ela consegue identificar os veículos à frente, a velocidade de aproximação, a distância, e com isso ela consegue imediatamente dar alertas sonoros dentro da cabine para alertar que o motorista pode estar muito próximo de um veículo e sofrer um acidente, né? Ela tem colisão de pedestres, ela consegue identificar que alguém está passando à frente de um veículo ou estar muito próximo às laterais do veículo. Ela tem alertas de troca de faixa contínua, então o motorista que começa a queimar uma faixa contínua, não uma faixa tracejada, né? Isso também gera um alerta e gera o registro disso dentro da plataforma. Essa câmera hoje ela já consegue fazer a leitura de placas de velocidade. Então ela consegue verificar que passou na estrada uma placa de 80 km por hora e ela informa isso para o motorista. É muito importante também saber que esse sistema já tem a voz totalmente em português, então todos esses alertas, quando não são simplesmente bips sonoros, mas quando são mensagens, eles são todas essas mensagens são na língua portuguesa. Existem algumas outras características que esse kit básico não tem, mas que o ADAS permite, que é a detecção de semáforo, a detecção de troca de faixas convencionais, né? Então tem algumas outras coisas que também oferece, mas o kit que a gente está oferecendo são os 4 primeiros itens aqui. Legal? O outro módulo que a gente tem, e que é bem conhecido, e aí o Hanali passa para o próximo slide, é o DMS, que é o módulo que verifica o que está acontecendo com o motorista, né? Esse módulo é baseado numa câmera infravermelho, para a gente não ter nenhum problema em relação à visualização da imagem e à falta de luz. Então, a gente chama que é um sistema de zero lux, né? Ele funciona muito bem em qualquer condição ambiental, e ele detecta ali a fadiga, a sonolência do motorista. Então, ele fica monitorando a expressão facial, a velocidade com que ele pisca o olho, para verificar se por acaso esse motorista está estafado, está com sonolência. Eles têm até 2 níveis de alerta, nível 1 e nível 2, para poder identificar. Ele fala, a câmera fala, que o motorista deve prestar mais atenção porque ele está com fadiga ou porque ele está com sonolência, né? Ele detecta também o uso de cigarro, quer dizer, se o motorista estiver fumando dentro do veículo, isso é detectado e gera alerta. O uso de celular ao volante também é detectado. A distração da condução, então, se ele está saindo muito do foco de visão frontal, isso é detectado também. A falta do motorista, quer dizer, detectar que o veículo está em movimento, mas que o motorista não está no volante, ou inclusive ele consegue detectar que o motorista está usando um óculos escuro que combate a penetração do infravermelho, porque aí a câmera não consegue mais ver
o olho do motorista. Então, isso também é detectado como uma falta de motorista, tá? E a cobertura da câmera, se alguém colocar alguma coisa em cima da câmera para evitar que seja filmado, isso também é conduzido. É importante dizer que o sistema permite diretamente na configuração da câmera, seja na pré-configuração feita pela Core ou até na configuração remota, que cada um desses alarmes seja alterado, inclusive desligado, né? Então, eu não quero ter que registrar alguma coisa como tá faltando um aqui ainda, que é a falta do uso de segurança. Então, eu não preciso colocar ali um alerta para falta de uso de segurança. Isso vai gerar desnecessariamente, porque o veículo já tem esse próprio alerta. Então, isso pode ser ligado ou desligado, isso pode ser configurado dentro do sistema, tá? Então, basicamente, isso são as características principais que a gente consegue através do ADAS e consegue através do DMS. Isso é online, real-time, feito na cabine através das alertas sonoros da própria câmera, mas todas essas informações são subidas para a plataforma para que fiquem registradas como alertas e que a gente tenha evidência de tudo que aconteceu. Então a gente tem dois benefícios aqui, um benefício direto em matéria de educação e alerta para o motorista e um benefício indireto em matéria de gestão e controle do lado da plataforma. Ok? Mais um ponto aqui, por favor. Hanali, avança para a gente. Quais são as funcionalidades do último item agora, que é a plataforma? Primeiro, né, a gente tem um mapa online, a geolocalização. Então, o sistema consegue unificar. Só um pouquinho mais devagar aí, Hanali, por favor. O sistema consegue identificar onde o veículo está, qual é a situação do veículo, qual é o status. Você pode ter vários e vários veículos, né, fazer toda a identificação desses veículos em blocos. Então, tudo isso você consegue ver tanto com mapas de satélite quanto com mapas de rua, né? Outra funcionalidade, aqui eu não vou entrar em cada uma delas, mas a gente vai dar uma geral, todas as rotas que foram percorridas, então o veículo, que rota que ele percorreu, quando que ele percorreu, como é que eu filtro isso, tudo isso você consegue obter esses dados e, de novo, com o kit básico você já tem as coordenadas, mas pode ser casado também o kit de câmeras mais um rastreador do veículo e você contribuir com informações adicionais. Ok? Continuando, a gente tem outras questões aqui, que é, por exemplo, o flashback. O flashback é uma funcionalidade da plataforma que faz com que você dê uma determinada posição e cheque em todo o seu banco de dados quais foram os veículos que passaram por aquela posição dentro de um determinado período de data ou de hora. E ele consegue, então, fazer essa rastreabilidade reversa. Outra característica que a gente tem aqui é mapa de calor. A gente consegue identificar onde cada um dos veículos ou grupo de veículos passa mais ou passou mais em determinados períodos. Uma próxima característica, por favor, Hanali, o quadro de avisos. Então, o quadro de avisos é onde ficam todas as evidências de todos os eventos que são monitorados pelo hardware e pela plataforma. Então, a gente tem quadros de avisos que são de telemetria, quadros de avisos que são de videotelemetria. Então, você quer saber, toda vez que teve um alerta de um motorista com sonolência, isso vai ficar registrado, essa evidência está lá, você vai clicar, ele vai abrir o vídeo e vai mostrar o vídeo das 2 ou 3 câmeras instaladas, sincronizadas, e em que local isso aconteceu. Então você fica registrado toda essa evidência e você pode, inclusive, imputar na plataforma uma tomada de ação e registrar o que você fez em relação àquela ocorrência. Mais rapidamente aqui é o último que a gente tem, configurações de pânico, vamos avançando. Então você pode dar alertas de pânico em relação ao seu hardware, alertas de paradas em locais ou em horários indevidos, áreas e pontos de interesse. Então a plataforma permite que a gente crie de uma forma muito dinâmica e rápida qualquer área de interesse. Em cima dessas áreas de interesses, a gente pode determinar que o veículo gere alertas por entrar na área ou por sair da área, ou por ficar muito tempo na área, ou por passar de determinada velocidade dentro daquela área. Então, todo o sistema de geoposicionamento e telemetria do veículo estão acionados. Limites de velocidade que geram alertas, inclusive por e-mail para o gestor,
né? Então isso também é automatizado dentro da plataforma. Avançando mais um pouquinho, a gente tem avisos de periféricos. Os avisos de periféricos permitem, inclusive, que a gente tenha um sensor de temperatura e que a gente faça as regras sobre uso e alertas desse sensor de temperatura, incluindo rampas de subida, rampas de descida, mudanças de temperatura em relação ao limite mínimo e limite máximo. Então, tudo isso também é possível ser parametrizado. Os dados de telemetria, então, no caso da câmera, a gente tem somente os dados de geoposicionamento, de tensão de bateria e de pós-chave. Não é? Mas se você associar com um sistema de rastreador, inclusive ligado no módulo CAM, você pode ter a telemetria veicular aqui com seus gráficos, incluindo RPM, velocidade, nível de combustível. Então você tem um monitoramento completo do veículo e da frota, além da videotelemetria. Ok? Avançando rapidamente, a questão de programar rotas, então você pode programar rotas e ver os desvios em relação às rotas programadas. Mais um avanço, por favor. Tem um sistema de controle de motorista, quem está onde, né? As câmeras agora, com as novas versões, elas possibilitam, inclusive, a identificação do motorista por reconhecimento facial. Então, isso é um recurso bem legal, que estará em breve disponível na plataforma, já está disponível na câmera, em breve estará na plataforma. E, por último, a videotelemetria online, né? Quer dizer, você saber exatamente, usando a conectividade de alta banda, o como estão funcionando as câmeras, o que está acontecendo no veículo naquele momento, e a plataforma ainda traz uma série de indicadores e BIs, né? A plataforma tem muitos outros módulos, a gente está focado aqui no módulo principal, que é o módulo que faz esse controle de frota, mas ele tem outros módulos que controlam muitas outras coisas, inclusive com a opção de um módulo de aplicativo no celular que faz desde a identificação do motorista até controle de combustível, controle de frota, roteirização. Então é possível fazer roteirização e mandar essa roteirização para o motorista através do aplicativo e por aí em diante. Então eu quis trazer aqui para vocês, esse é o último, vai ficar só os meus dados de contato aqui no final, um case real de o que é esse IoT, de o que é essa inteligência, né, desde a inteligência artificial sendo implementada num firmware dentro de hardwares instalados no veículo e como ganhar dinheiro com isso, como oferecer isso para clientes finais, resolver soluções, resolver problemas, dores de fato dos nossos clientes lá na ponta, tá? Que é isso que interessa para todos nós. Muito bom. Obrigado, Davi. Nós avançamos um pouquinho do horário, mas antes de encerrar, eu sei que a gente tem na audiência o presidente da BINC, Paulo Spaca, que tem sido um parceiraço aí no desenvolvimento desses webinars e também de alguns eventos presenciais que a gente participa. Paulo, se você puder encerrar com algumas palavras, te agradeço. Nos ouve? Perfeitamente. Um bom dia a todos, ou quase boa tarde. Hanali e pessoal da Cor, como sempre, vocês fazem uns webinars com muito conteúdo. Parabéns a todos. Parabéns ao Júlio, você, Hanali, o Davi, que acabou de falar. JP, tudo bem, JP? Obrigado por você estar junto conosco. E, obviamente, o Yasuki, que trouxe toda uma estatística de que esse mundo está fazendo. Então, parabéns a todos, parabéns a toda essa plateia que esteve aqui conosco, essa audiência fantástica. Verdade. E nós tivemos aqui uma chuva de conteúdos, né? E, ao mesmo tempo, com tantas possibilidades e soluções de negócio com diversos tipos de conectividade. Então, parabéns a todos. Eu não vou tomar mais tempo, porque nós já avançamos um pouco no horário. E fica aí convite para as próximas, né, Hanali? Vamos fazer Com coisas, certeza. porque sempre quando a gente faz esses webinars, a gente chega a ter uma audiência fantástica e um resultado fenomenal de conteúdo. Forte abraço a todos, muito obrigado. Eu que agradeço a você, a todo o seu time aí que está no backstage aí, fazendo isso funcionar. Sem dúvida, esqueci até de agradecê-la. E esperamos que assim, o conteúdo apresentado realmente tenha cumprido com o propósito inicial que nós falamos, que é informação, né? A informação é fundamental para que a gente aproveite toda essa transformação que o IoT está causando nos negócios, no nosso dia a dia,
da forma mais eficiente e menos traumática possível. Tá bom? Tem mais uma coisa, Ranali. Esqueci de comentar, com todo esse conteúdo, com todas essas possibilidades de negócio, eu acho que o pessoal poderia lembrar que a BINC está dando um prêmio para quem apresentar um projeto interessante. Verdade. Entra lá no site e vê isso daí, que eu acho que vale a pena. Forte abraço para todos. Desculpa aí pelo horário. Gente, mais uma vez, obrigado a todos. O material vai estar disponível nas nossas plataformas da Core e da BINC, como eu comentei no início. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pela atenção.